A paz de Alxa a todos os irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Muito tempo, meus amados irmãos, eu compartilhar a palavra com os irmãos, Mas, como a palavra fala, nós vamos passar por tribulações e lutas, Mas a Escritura fala que em meio às tribulações nós vencemos as batalhas, E para a honra e glória de Altos Exércitos, vou voltar novamente, para dar a palavra para os irmãos, Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Eu vou ler em Lucas capítulo 6, versículo 27 até o 38. Eu, porém, vos digo, a vós que me escutais, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferecei a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que o amam. E se fazeis o bem aos que vos fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestai àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam os pecadores para receber o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa, sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenado. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado, derramado no vosso regaço. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Nessa passagem, Yahshua Mashiach, pregando o Evangelho do Reino, ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Yahshua Mashiach, nosso mestre, ele nos ensina a amar os nossos inimigos, que é uma coisa muito difícil, a gente cumprir, porque a carne, ela está habitada por todo o mal, Gálatas capítulo 5, que a carne tem ira, a carne tem porfia, prostituição, tudo que há de maldade está na carne. Mas o Evangelho de Yahshua Mashiach, ele nos ensina a renunciar a nós mesmos, principalmente os nossos desejos.
E aqui nesse Evangelho, ele nos ensina a amar os nossos inimigos, né? A amar aquele que nos persegue, a amar aqueles que nos maldizem, a amar aqueles que nos caluniam, aqueles que nos desejam o mal. Aí diz que eu, porém, vos digo, a vós que me escutai, né? Que me escutai, a vós, a nós, né? A nós que lemos o Evangelho de Yahshua Mashiach, né? E ouvimos o Evangelho de Yahshua Mashiach, que diz aqui que nós devemos amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferecei a outra. A quem te arrebatar um manto, não recuseis a túnica. A túnica. A quem te ferir, né? A quem te dá um soco na tua cara, você tem que oferecer outra. Você não tem que revidar, dar outro soco na cara dele, não. Aí diz aqui, se ele te roubar, né? Aí não precisa reclamar, não. Ou ele te pedir emprestado, né? Dá de boa. Até o inimigo. Dai a quem te pedir, e não reclamas de que tomar o que é teu. Por quê? Porque a gente não devemos reclamar nem com os bens materiais, né? Com os bens materiais a gente consegue. Mas por que isso? Para que nós sejamos misericordiosos. Porque a misericórdia, né? Ele faz parte da espiritualidade do crente. Gálatas capítulo 5, né? Os frutos do crente: amor, fé e benignidade ou misericórdia. Misericórdia. Aí devemos ser misericordioso. Mas por que acha que a gente segue os seus ensinamentos, que são muito difíceis para nós que somos pecadores e defeituosos, né? Mas por que ele quer nos ensinar isso? É para que nós seguimos os seus passos e seguimos os passos também, né? Da ordenança de Yahweh, principalmente seguir o exemplo de Yahweh. Por quê? Porque Yahweh, ele é misericordioso, ele é bondoso. Porque até em Lucas fala, né? Que até o próprio Mashiach fala assim, ó: eu não sou bom, quem é bom é Yahweh. Então Yahweh é bondoso conosco. Por quê? Por que devemos fazer isso? É porque Yahweh fez isso conosco. Dando um exemplo. No passado, diz em Efésios capítulo 2 que nós éramos verdadeiros objetos de iras, era tomado por espíritos malignos e era escravizados pelos espíritos malignos. Quando a gente estava no mundo, a gente fazia coisas que realmente deixava o Eterno irado, né? Nós falamos coisas que realmente que deixava o Eterno realmente, vou falar numa palavra para que você entenda, chateado, né? Irritado. Tipo assim, a gente falava coisas, blasfemava, praticava as coisas que o Eterno odiava, né? Odiava. Então, o que o Eterno fez? O Eterno foi misericordioso conosco.
O Eterno, Ele nos salvou. Ele nos salvou. E Yahshua também, né? Yahshua, né? Ele foi humilhado, carregando madeiro. Ele foi blasfemado. Até o povo, né, dizia para Yahshua: desça daí nesse madeiro, se tu és o Machia. Que Yahshua fez? Pai, ele não sabe o que estão falando, né? Ele não sabe o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Por quê? Porque ele estava na perversidade, o povo, né? Mas Yahshua, que conhece toda a verdade, né? Ele pediu para o Eterno para ter misericórdia do povo. Esse é o grande exemplo. Porque o maior desejo do Eterno é que nós sejamos semelhante a Yahshua e que nós seguimos o exemplo do Eterno. Por quê? Porque nós somos filhos de Yah. E os filhos de Yah, né, devem seguir o exemplo do irmão e do pai. Então, meus amados irmãos, é uma coisa difícil, não é nada fácil não, mas tudo é um processo. Então, continuando, Yah, né, ele nos ama. Yah, né, ele perdoou todas as nossas ofensas, porque no passado nós nem se importava com o Eterno, né? Eu acho que é Romanos, ler para os irmãos, Romanos capítulo 3, está aqui, Romanos capítulo 3, versículo 9, até o 18, diz assim: e daí, levamos vantagem de modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, conforme está escrito: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Yahweh. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é o sepulcro aberto. Por quê? Porque ele blasfemava contra o Eterno. Sua língua profere enganos, falava mentira. Há veneno de serpente debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e azedume. Seus pés são velozes para derramar sangue. Praticava maldade. Há destruição e desgraça em seus caminhos. Desconhecer o caminho da paz, e não há temor de Yahweh diante de seus olhos. A quem já está falando? A nós, que era do passado. Porque, para falar a verdade, dependendo de nós mesmos e da nossa humanidade, a gente vira as costas para Yahweh. Porque, para falar a verdade, não é nós que foi até Ele, é Ele que foi até nós, mesmo nós não merecendo. Por quê? Porque Yahweh é misericordioso e é bondoso com aqueles que praticaram mal, como nós, né, que praticavam mal no passado, falava coisas que realmente chateavam Yahweh. Então, por que o Eterno não nos condenou? Por que o Eterno, né, não decidiu lançar a nós no abismo, né, lá no fogo eterno? Porque o Eterno, Ele é amoroso, Ele nos ama. Aí, com o seu amor, né, Ele manifestou seu amor através de Yahshua Mashiach para perdoar os nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados que nós praticamos, né, que nós ofendemos Ele no passado.
Aí, meus amados irmãos, agora é a nossa vez, né, de seguir o exemplo de Yao e o exemplo de Ausha. E é difícil, sim, né? Mas não é impossível. Basta querer, né? Então, continuando, Lucas capítulo 6, a mesma passagem, diz assim, vou novamente voltar, né? Mas no versículo 31. Como quereis que outros os façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais, que misericórdia alcançai, que bênção alcançai, né? Que recompensa alcançai. Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. Tipo assim, ó, se você faz bem a mim, então eu vou fazer bem a ti, né? Vou fazer bem a ti. Ou se você faz mal a mim, então eu vou fazer mal a ti. E se fazer o bem às que vos fazem, que graça alcançai, né? Até mesmo pecadores agem assim. E se emprestar àqueles de quem esperar receber, que graça alcançai, né? Tipo assim, eu vou emprestar, né? Ou vou te dar e eu vou querer algo em troca. Ah, eu vou emprestar algo para você e daqui a pouco você vai me devolver. Ou eu vou te dar de presente, né? Para receber algo em troca. Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa. Sereis filho do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Com os ingratos e com os maus. Então, Machia está ensinando assim, você tem que dar algo para o seu inimigo quando ele necessita. Tipo assim, imaginar o seu vizinho que faz uma vida horrível, que te persegue, ou joga coisa no seu quintal, né? Ou começa a aumentar o som bem alto para você não dormir bem. Aí chega o tempo que o seu inimigo que te persegue precisa algo. Seu inimigo que está passando por necessidade. Seu inimigo está passando fome. Seu inimigo está passando fome. O que nós devemos fazer? Bem feito. É isso que nós queremos. É isso que eu queria, né? É o julgamento de alma. Peraí. Vai até o inimigo, oferece, dá a cesta básica. Estou dando exemplo, meus amados irmãos, estou dando exemplo. Dá a cesta básica, dá algo, né, seu, para o teu inimigo que está necessitando, sem nada em troca. Irmão Leonardo, eu vou dar para, eu vou, ou se eu dar, ou se eu emprestar, não, se eu emprestar, ele não vai devolver. Que fique, tipo assim, dá algo para alguém que tanto te odiou, tanto maldizeu, tanto maldiçoou, para alguém que não merece, né, com uma pessoa ingrata, uma pessoa maldosa, para alguém que realmente é maldoso, né? Só que tem que entender que até nós mesmos recebe coisas que nem merecemos. O pão de cada dia, proteção, o ar que respira. Até o eterno soberano, ele até é bondoso com os ingratos, com pessoas que vivem em pecado, na prostituição. Vê a casa deles com pão de cada dia, saúde. Por quê? Eu entendo, né? Faz coisa errada, faz isso, faz aquilo, mas tem uma vida em abundância. Isso é misericordial para com
os ingratos. Mas eles vão receber, né, o juízo, né, se eles não se arrependerem. Então, é isso. Muito pelo contrário, né, como a palavra fala, amar vossos inimigos, fazer o bem, emprestar sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa no céu. Será grande a vossa recompensa no céu. Quer herdar o reino do céu? Quer uma recompensa do céu? Fazer bem ao seu inimigo. Sereis filho do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Serem filhos do Altíssimo. Os filhos do Altíssimo são bons para os ingratos. Os filhos do Altíssimo são bons para os ingratos. Sede misericordioso, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, para não seres julgados. Não condeneis, para não ser condenados. Perdoais, e vos será perdoado. Ele está dizendo assim: não condena aquele que te persegue. Ele vai para o inferno. Ele vai para as trevas exteriores. Que ele vai ser condenado eternamente. Você vai receber o juízo do eterno. Que você quebra a cara. Por várias vezes eu ouço, né, de certas pessoas que pregam a verdade, mas não seguem, né? Eles vão quebrar a cara. Não julgueis, e não sereis julgados. Então, meus amados irmãos, o que nós devemos fazer? Perdoar. Assim, ó Eterno, tem piedade daquele fulano que me persegue. Tenha piedade, ele não sabe o que está fazendo. Eu sei que é Satanás que está usando ele, mas ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe. Não sabe. É dessa forma. Dessa forma. Aí continuando. Dai e vos será dado. Será derramado o vosso regaço. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Pois com a medida com que medite, será medido também. Ele está falando assim. Se você, eu vou dar um exemplo para que você entenda. Se você vai semear o bem, você vai colher o bem. Se você semear o mal, você vai colher o mal. Uma medida boa, né? Se você medir o bom, seu inimigo vai receber a mesma medida. Calcada e sacudida e transbordante, com bênção. Pois com a medida com medite sereis medidos também. Olha, tem que entender, né? Tem muitos irmãos que lê a palavra e não entendem. Que fica batendo boca com os irmãos, que fica brigando, né, com os que vos perseguem, os que ficam discutindo dentro de casa, com os seus familiares que perseguem, falando coisas, desejando coisas, ou amaldiçoando. O que acontece? O que aconteceu com o seu adversário agora vai acontecer. Vai receber a mesma medida. E as coisas do Eterno é um negócio. As coisas do Eterno são um negócio sério, né? Porque tem certas pessoas, tem certos irmãos com um orgulho, uma soberba, maior do que o Monte Everest. Acha que não vai acontecer nada não. Não vai acontecer nada não. Falei isso, falei aquilo, né? Eles merecem. Então, é vencer o bem com o bem. Não, o bem com o mal. O mal com o bem, né? É vencer. Usando o bem. Por quê? Yahweh é justo. Tem que entender. Yahweh é justo. Por quê? A palavra fala que Yahweh, né, a sua justiça, tá,
acho que é em Salmos. O seu trono simboliza a sua justiça. Justiça. A justiça acontece quando é mentido. Tipo assim, fulano tal fez isso, então a justiça de Alner, está escrito aqui, não pode fazer isso. Então, com a sua justiça, como está escrito na palavra, ele vai merecer. Se você fez mal ao seu irmão, pronto. Agora você vai receber. Medita com justiça. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Se você sente mal a alguém, ou sente mal também com o seu vizinho ou com o seu inimigo, ore, se ajoelhe, para pedir perdão, ou para que o Eterno abençoe aquele que persegue. Por quê? Porque o Eterno para ele não existe acepção de pessoa. Ou obedece, ou não obedece. Porque a palavra fala que ele nos corrige como os filhos, né? Ele açoite os seus filhos. Então, meus irmãos, é isso, né? Nós devemos amar os nossos inimigos e não julgueis, senão será julgado. Não julgueis, senão será julgado. Por quê? Porque nós também temos falhas e pecado. Porque desejar mal é pecado. Bater boca é pecado. Agredir fisicamente é pecado. Com palavras também é pecado. Agressão com palavras é pecado. Então, continuando. Mateus, capítulo 5, diz assim. Mateus capítulo 5, versículo 7. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que são misericordiosos com o seu inimigo. Ou qualquer misericordioso com o seu inimigo, ou com o seu irmão, né, que fez mal a você, que desapontou a você. Sendo misericordioso com ele, tendo paciência, orando pela vida deles. Ser misericordioso para alcançar a misericórdia. Olha, para alcançar a misericórdia. E para alcançar a misericórdia, tem que ser misericordioso com os seus adversários. E é difícil por conta disso. Por quê? Porque é porta estreita. Isso aqui, irmãos, é evangelho de Yahshua Mashiach. É o evangelho do nosso mestre. Quer alcançar o reino? Seja misericordioso. Eu vou dar um exemplo. Aos irmãos Yaldins que me acompanham, eu vou dar um exemplo. Nós que somos perseguidos pelo nome de Yahshua Mashiach, né? Nós não devemos, né, perder nosso tempo discutindo com os nossos irmãos da dominação, né? Uma coisa que nós devemos é orar pela vida deles, para que Yahweh, né, cada dia mais abençoe e cada dia mais o toque no coração deles, para que eles conheçam a verdade. Sei que nós somos perseguidos, odiados pelo nome de Yahshua Mashiach e pela verdade que foi revelada para nós, né? A verdade do Evangelho de Yahshua Mashiach, o verdadeiro Evangelho de Yahshua Mashiach, escrito nas Sagradas Escrituras. Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Então, o que devemos fazer, né, com aqueles que nos perseguem?
com aqueles que nos maldizem, com aqueles que chamam de loucos. Vamos orar. Não vamos bater boca com ninguém. Não vamos amaldiçoar ninguém. Não vamos humilhar ninguém. Ai, não sabe de nada. Estou comendo torresmo de porco. Ah, é um chiqueirão. Cheio de palavras torpes. Cheio de palavras, de maldição. Chega disso. É só palavra de bênção. Eles serão aperfeiçoados. Eles alcançarão a misericórdia. Eles serão transformados, purificados, salvos. Eles herdarão o reino. Palavras de bênção. Falar isso para eles. Falar isso para alguém na sua casa, em espírito, em oração. Ah, teu marido está te perseguindo, teu marido evangélico está te perseguindo, tua esposa evangélica está te perseguindo, está perseguindo. Mas daqui para frente ela vai ser transformada. Daqui para frente ela será salva. Palavras de bênção. Tiago fala aqui, através das nossas palavras pode trazer bênção e maldição, Se quer desejar o bem ao seu inimigo, ou se quiser desejar bem aos que vos perseguem em casa, bendizei e orai. Bendizei e orai. Porque palavras traz bênção, mas também traz maldição também. Estamos desejando assim, acabou, já era, vou separar do marido, vou separar da minha esposa, vou deixar minha família, vou morar sozinho, ficar sozinho, como Paulo, Que evangelho é esse, hein? Que evangelho é esse? Porque, para falar a verdade, pessoas que agem dessa forma não tem nada de um mialdinho espiritual e não tem nada de filho de alma. Porque os verdadeiros filhos de alma são fortes. Ser forte, para perdoar. Ser forte para suportar as perseguições, as injúrias. Ser forte para orar daqueles que vos perseguem, dentro da sua casa, ou no seu bairro, um irmão te perseguindo, outro irmão da dominação te perseguindo. Ser forte, porque as Escrituras sempre diz, seremos perseguidos e odiados, mas devemos cumprir a vontade de alma. Quer alcançar a misericórdia? Seja misericordioso, abençoe cada dia mais, orai pela vida daquelas pessoas que vos perseguem. Por quê? Porque eles estão cegos, eles não sabem de nada, estão cegos, então orai, porque Yahshua fez assim, olha, Eterno, o povo não sabe, o povo nem percebeu que eu estou aqui por causa deles, nem percebeu porque eu estou aqui para cumprir minha missão, para salvar eles e perdoar. Porque esse povo não entendeu o Evangelho. Eu preguei para eles e realmente Yahshua pregou. Então, não amaldiçoai não. Irmãos, eu estou sentado no chão, os irmãos estão vendo? Desse jeito mesmo. Mas, não amaldiçoais, abençoais e orai. Continuando. Mateus capítulo 5, versículo 43 e 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo,
Quem? Yahshua. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E desse modo vos tornareis filho do vosso Pai, que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e os bons, e cair chuva sobre os justos e os injustos. Com efeito, se amais as que vos amam, que recompensa tendes? Não fazeis também os publicanos a mesma coisa? E saudais apenas os vossos irmãos. Que fazeis demais? Não fazem também os gentios as mesmas coisas? Portanto, deve ser perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. E continuando, irmãos. Mateus capítulo 7. Um momento aqui, irmãos. Mateus 7. Versículo 13 até o 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, a porta apertada. O caminho conduz à vida, e poucos são os que encontram. Eu vou ler novamente. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por eles. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Por quê? Porque realmente o Evangelho de Yahshua Mashiach que nos ensina é realmente muito estreito. E poucos, realmente poucos, estão dispostos para fazer a vontade de Yahshua. Louvado seja os exércitos. Então, continuando, Romanos capítulo 12, no mesmo assunto sobre amar os nossos inimigos, mesmo assunto, versículo 17, até 21. A ninguém pagueis o mal com mal, seja o vosso preocupação, fazer o que é bom para todos os homens, procurando, se possível, viver em paz com todos. Porquanto de vós depende, eu vou ler de novo. A ninguém pagueis o mal com mal, seja a vossa preocupação, fazer o que é bom para todos os homens. Fazer o que é bom para todos os homens. Por quê? Para que todos os homens se convertam, para que todos os homens vejam Yahshua em nós, para que todos os homens vejam que nós somos um povo realmente diferente. Somos filhos de Yahweh, somos uma nação eleita, um povo adquirido, povo santo, sacerdócio real. Somos um povo, para que eles vejam que nós somos um povo do Eterno, que somos semelhantes a Yahshua Mashiach, que somos luz do mundo, e sal da terra e luz do mundo. Procurando, se possível, viver em paz com todos, porquanto de vós dependente. Não façais justiça por vossa conta, caríssimo, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz Yahweh. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Agindo dessa forma, estará acumulando brasa sobre a cabeça dele. Não te deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com bem. Louvado seja Yahweh. Meu amado irmão, louvado seja Yahweh. Sempre vai ter uma pessoa dizer: Leonardo, eu fiz muitas coisas, eu abençoei ele, eu ofereci,
tudo conforme as escrituras, ao meu inimigo, né? Tudo que ele necessita. Mas ele continua sendo uma pessoa cruel e maldosa comigo. Aí diz assim: a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz Yahweh. A vingança é de Yahweh. Por quê? Porque o juiz é Yahweh. Um juiz é Yahweh. Nós seremos julgados por Yahweh por meio de Yahweh. Yahweh vai julgar nós, né? Por meio de Yahweh Mashiach. Então, nosso juiz é Yahweh. E é Ele que vai julgar as nossas causas. A gente não precisa fazer justiça pelas nossas próprias mãos. É Yahweh que vai fazer a justiça por nós. É tipo assim, eu entrego nas mãos de Yahweh a vida do meu inimigo. Mas continua com a posição, com a mesma posição. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Agindo dessa forma, estará acumulando brasa sobre a cabeça dele. Não te deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Continua amando seu inimigo. Entrega a justiça a Yahweh, mas continua amando seu inimigo. Não perda a sua posição, né? Como as escrituras nos ensinam. E não deseja nenhum mal ao seu inimigo. Só entrega a justiça para Yahweh. Só entrega a justiça, peço perdão, para Yahweh. Mas continua com a mesma posição. Louvado seja Yahweh do exército. Uma coisa que os irmãos devem entender, que cada ser humano, cada um de nós está no tempo da paciência de Yahweh. E nós não devemos rejeitar, né, a longanimidade de Yahweh e a paciência de Yahweh. Romanos capítulo 2, versículo 3. Ó pensas tu, homem, que julga os que tais ações pratica, tu mesmo pratica, escapará ao julgamento de Yahweh? Ou despreza a riqueza da sua bondade, paciência e longanimidade, desconhecendo que a benignidade, a misericórdia de Yahweh te convida à conversão, né? Yahweh, né? Ele sempre vai dar uma grande oportunidade, uma grande chance, né? Para o teu adversário, para que ele se arrependa. Por quê? Porque Yahweh, ele é misericordioso e é longânimo. Porque cada um de nós se convertemos no tempo de Yahweh, na paciência de Yahweh. Então nós devemos ter paciência com nossos inimigos. Devemos ter paciência com os nossos inimigos. É caminho estreito, irmãos. Tem que entender, né? Nós devemos carregar o madeiro. Carregar o madeiro cada dia mais. Cada dia mais. E devemos ter paciência. Muita paciência. Paciência e proteção. Louvado seja Yahweh. Paciência e proteção. Continuando. Primeira João, se me lembro muito bem. Primeira João.
capítulo 3, versículo 11. Não, capítulo 3, versículo 13. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, né? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem vida eterna, permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós. E nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então é isso, irmão. Devemos amar nossos irmãos, a todos, né? Principalmente o que vos persegue. Até o seu irmão que vos persegue. O irmão que persegue, né? Então diz assim, não admireis, né? Porque o mundo vos odeia. Por quê? Porque o mundo vos odeia. Porque o mundo é do maligno. Ele nos odeia. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos que o pecado morreu pelo batismo, né? E no batismo, na imersão, recebemos uma nova vida. E com isso recebemos o Espírito Eterno. E aquele que tem o Espírito Eterno tem uma possibilidade maior de amar o seu inimigo e até o seu irmão. Porque amamos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, permanece no pecado ainda. Eu já conheço muita gente que já passou pela imersão, mas continua aí, com a mesma discussão, ainda permanece na morte. Não nasceu de novo. Nasceu de novo. Todo aquele que odeia o seu irmão homicida. E sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecendo o amor, ele deu sua vida por nós. E nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então é isso, meus amados irmãos. Louvado seja Yahweh. Cada dia mais que nós alcançamos o aperfeiçoamento, né, do conhecimento da verdade de Yahweh Yahushua e do seu Evangelho. Louvado seja Yahweh. Então, esta é a palavra, né? E que você seja edificado com essa palavra. E que o Eterno cada dia mais abençoe a vida, né, de cada um dos irmãos que estão me assistindo, né? Eu sei que a batalha é grande, né? A luta realmente é muito severa. A porta é estreita, né? Mas a Escritura diz que nós somos mais que vencedores, né? E que o Eterno nos dá forças para fazer a vontade dEle. Louvado seja, porque até nós mesmos que quer buscar o reino, né, devemos dar o nosso esforço para fazer a vontade de Yahweh, né? Louvado seja Yahweh, né? Cada dia mais, né, a gente está numa carreira, né, esmurrando nossa carne, para que nós conseguimos conquistar nossa coroa, né? Então que cada dia mais a gente esmurra a nossa carne para fazer a vontade de Yahweh, para que nós sejamos semelhantes a Yahushua Mashiach, em obra, né? Em obra. Amar uns aos outros, como Yahweh nos amou. Amar nossos inimigos, também como Yahweh nos amou. Gálatas fala que nós não somos mais inimigos de Yahweh, né? Romanos também fala, Romanos capítulo 5, por aí, que nós não somos mais inimigos de Yahweh, nós somos filhos de Yahweh. Então esta é a palavra. Louvado seja Yahweh, que assim seja. E a paz de Yahweh a todos os irmãos.